Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a primeira mensagem de hoje com respeito ao tema que vamos iniciar agora, que você sabe, esses dias estamos estudando sobre batalha espiritual, por que a humanidade sofre tanto e por que Cristo veio ao mundo. Então, duas forças espirituais batalhando na terra. Então hoje nós vamos estudar baseado em 2 Timóteo 2, 26, onde Paulo diz que nós temos que pregar a palavra, porque muita gente está presa nos laços do diabo. Então nós vamos pregar sobre essa questão, os laços que prendem, as armadilhas que prendem as pessoas. Aquela mesma que está lá no Salmo 91, que diz que tem pessoas presas no laço do passarinheiro. É a mesma coisa. Então, primeiro vamos iniciar o trabalho do Senhor orando, para a gente começar o trabalho de hoje, que hoje é dia 18 de outubro de 2023, hoje é quarta-feira. Que Deus te abençoe, mais um dia de estudar a Bíblia, de nos aprofundar um pouco mais na verdade bíblica, e peço que você já esteja conosco todos os dias nesse canal, porque sempre você vai receber aqui estudos, alertas e preparação para que você esteja de verdade consciente de que Jesus vai voltar, que sinais que estão acontecendo aí na natureza, em Israel, por exemplo, essa guerra de Israel, é um dos alertas que a Bíblia avisa, que quando Israel estiver passando coisas assim, se prepare, Jesus está voltando, amém? É hora da gente estar preparado, porque só tem dois tipos de pessoas na terra, um que vai viver para sempre com Deus e outro que não está preparado para nada disso, por isso vai ficar fora de tudo que Deus tem para dar. Então o papel do cristianismo é avisar. E então vamos estudar sobre esse tema hoje, porque muita gente não quer vir para Cristo. O motivo é porque eles estão presas no laço do diabo. 2 Timóteo 2, 26. Primeiro vamos orar para a gente entender o que nós vamos falar, amém? Orar para Deus abrir corações de pessoas que vão nos ouvir e de outros que Deus vai usar você para evangelizar e enviar essa mensagem para alguém. Indica este canal para alguém, para que alguém possa também todo dia receber esses alertas que nós estamos trazendo todos os dias aqui, quando Deus permite, amém? Então vamos orar em nome de Jesus, vamos orar. O Brasil precisa orar, vamos orar. Glória a Deus, querido Pai Celestial, te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Querido Pai Celestial, Tu tens sido nosso refúgio, nossa fortaleza. Obrigado, meu Deus, que o Senhor é nosso médico, nosso juiz, nosso advogado. O Senhor é nosso divino companheiro do caminho. Obrigado porque o Senhor é nosso mantenedor. Obrigado porque o Senhor não é dinheiro, mas é real. Senhor, clamamos por Israel, clamamos que o Senhor dê vitória para Israel, dá livramento para Israel e dê também olhos espirituais para Israel, para que vejam que essa batalha não é física, essa batalha é espiritual. O diabo tentando fazer contra eles o que sempre fez, meu Pai, levantando inimigos, filisteus. Agora estão ali os filisteus de novo, meu Pai, na faixa de Gaza, os mesmos se levantavam contra Davi, contra Sansão. Meu Deus, tem misericórdia, ajude, meu Pai,
a Síria também, do rei Senaqueribe. Oh Deus, tem misericórdia da época do profeta Isaías, da época do rei Ezequias. Ela continua se levantando, meu Pai. O diabo sempre vai querer se levantar os inimigos contra teu povo, mas principalmente aqueles que estão desviados vão sofrer, meu Pai, porque estão sem proteção. Ajuda eles, ó Deus. Também oramos pela nossa família, esconde nossa família, chama nossa família. Senhor, abençoa essa grande igreja online. Chama aqueles que são ovelhas sem pastor, tem misericórdia. Pai, chama o desigrejado, abençoa o desigrejado. E obrigado já por tudo. É no nome de Jesus, em nome de Jesus te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Abre corações, meu Pai. Abre os corações, abre o entendimento de cada um de nós, para a gente conhecer mais uma partícula do teu querer, da tua vontade, nessa manhã. É no nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Pega a tua Bíblia aí, em segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, bem no final. Eu quero ler desde o versículo, desde o verso 24, porque aqui, meus irmãos, nós vamos pegar um monte de alertas que Paulo dá para nós, e esses alertas vão fazer com que a gente fale cerca de 7 mensagens hoje, 7 mensagens de 20 minutos hoje, sobre esse tema, que vão estar aí no YouTube, para que você possa entender melhor o que Paulo está tentando avisar aqui. Então vamos lá. 2 Timóteo 2:24 se lê assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Eu li na minha Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Cuidado, porque muitas tradições de igrejas, inventadas pelos homens, fizeram com que muitas mensagens dessa que lemos tenham sido substituídas por outras para enganar pessoas. O diabo usou tradutores para enganar. Então essa aqui é a mais segura, uma tradução mais antiga. Falando de novo que a Bíblia está toda no Google. A Bíblia toda está no Google, na internet. Você digita o versículo e ela está toda lá. Tá certa? Tá certo. Ponto. Querido, daqui nós vamos ver o motivo de Paulo estar tentando alertar Timóteo, que estava numa cidade chamada Éfeso, e ali Timóteo era líder da igreja naquele lugar em Éfeso, onde hoje é Turquia. E Paulo estava em outro país e de muito longe escreve essa carta para alertar a igreja, para que Timóteo passe para seus obreiros essa mensagem e passasse também para toda a membresia do cristianismo que ficava naquela região. Então ele estava falando sobre laços que o diabo coloca nas pessoas, que fazem com que elas não entendam nada do Evangelho. Eu quero falar sobre isso, que para que a pessoa possa tirar outros que estão nesses laços, que são espirituais, nós vamos ter um capítulo, nós vamos ter um
vídeo exclusivo sobre laços, que a Bíblia fala sobre isso, o perigo de eu e você estarmos em laços, quer dizer, estamos aprisionados espiritualmente, e se alguém não avisar, não ensinar naquelas áreas em que a Bíblia fala que são laços, nós vamos estar presos na mão do diabo sem saber, mesmo pregando ou cantando nas igrejas. Muita gente diz por aí: tu já foi liberto, só porque tu está aqui na igreja, tu já está liberto. É mentira, nem sempre é assim. Nós temos que conhecer a verdade, para que cada área da nossa vida a gente vá se desprendendo, porque enquanto isso estamos presos. Se não procurarmos nos desprender espiritualmente, a Bíblia está avisando que nós estamos ainda presos no laço do diabo. Então, aqui nós vamos falar primeiro de mansidão. Mansidão, meu amado irmão, é a forma como a igreja primitiva usava para pregar. Era uma maneira comportamental dos pregadores daquela época, que faziam com que as pessoas ouvissem o Evangelho. Até porque na Bíblia diz que os mansos é que vão herdar a terra. Então nós precisamos pregar para nossa casa, nossa família, para os outros, para quem é brabão, quem não é brabão, para quem está irado, quem não está, mas nós temos que buscar isso aqui chamado mansidão. Então aqui diz que o servo de Deus, por ele ser uma pessoa mansa, ele não deve contender. É outro capítulo, outro vídeo exclusivo que vamos falar aqui sobre contender. O que eu perco, o que eu ganho, se eu for uma pessoa de contenda, de briga, de ira. Principalmente quando eu prego, quando as pessoas não querem aceitar, como fazem os países muçulmanos, né? Essa guerra que está aí em Israel, porque aquele lado que está contra Israel, atirando, matando, destruindo, é porque eles odeiam Israel por uma coisa só, que Israel rejeita o tipo de religião deles. Então a religião deles diz, o Islã, que quem não aceita você tem que ser inimigo mortal, você tem que destruir para sempre, porque aquela pessoa não quer ser igual você no aspecto religioso, ou melhor, não quer aceitar o que você está pregando, está rejeitando. Então já o cristão, ele é manso. Se alguém rejeita, ele não vai ser inimigo, não vai matar, não vai destruir ninguém só porque não quer ouvir. A gente vai pregar, vai falar, e quem não quer ouvir, não vamos fazer a mesma guerra que o Islã está fazendo há centenas de anos atrás contra Israel e contra outros países que eles já lutaram, mataram, destruíram, se apoderaram à força de muitos países, obrigaram pessoas a serem muçulmanas, né? O Egito, por exemplo, eles tomaram o Egito com guerra, logo depois do ano 600 depois de Cristo. Ninguém disse: eu quero ser muçulmano por amor. Ninguém. Todos os 57 países muçulmanos foram tomados com muita guerra, com muito derramamento de sangue. Eles cercavam as cidades, os países, o exército supergigante, o Islã, e obrigava, mandava uma carta, mandava um aviso para o país: se você não se converter, nós vamos matar todo mundo aí, destruir. E ali geralmente tinha guerra, e foi esse o resultado. Já o cristianismo não é assim. Nunca você vai ver Jesus dizer em suas pregações que estão aqui na Bíblia, ou Paulo, ou Pedro, ou João, qualquer um que pregou a verdade, ou Jeremias, que veio antes de Cristo, ou Ezequiel, nunca você vai ver eles dizer: ou vocês aceitam a mensagem, ou eu pego um fuzil e te mato. Não, nós usamos essa ferramenta chamada mansidão, tá bom, meus amados irmãos? Até porque na Bíblia Jesus disse em Mateus 5:5,
que os mansos vão herdar a terra, ou melhor, eles não vão herdar com força, com briga, com ira, com ódio, ficando inimigo um do outro, não. É com mansidão, é falando com calma, é tendo paciência quando prega e quando vive também no meio das pessoas. Ou então as pessoas vão pensar que somos iguais aos ímpios. E como que nós vamos ajudar eles a sair do laço do diabo? Se você pegando um pau e batendo na cabeça dele, piora a situação, aí mesmo é que ele não sai, porque demônio não se expulsa com um pedaço de pau na cabeça dos outros. A gente se expulsa é dizendo a verdade, é falando a verdade bíblica para eles. Imagine se com a mansidão que Jesus teve, que Paulo teve, que estão aqui registrados na Bíblia, quantos eles estavam pregando, quantos disseram não quero, rejeito, você está mentindo. Imagine se Jesus viesse todo o tempo com um chicote, como ele fez uma única vez em João capítulo 2, ele viu dentro do templo multidão de gente fazendo um monte de diabruras dentro do templo. Aí ele entrou com um chicote, começou a chutar tudo, bater, expulsar com zelo pela casa de Deus e disse: a casa do meu pai é casa de oração e vocês se transformaram essa casa em covil de ladrões. Então ele fez isso, né? Mas nós notamos que depois, mesmo ele tendo demonstrado esse zelo pela casa de Deus, a maioria, 90% de Israel continuou rejeitando ele. Então a gente entende que, biblicamente falando, a gente tem que ouvir o que Jesus fala na Bíblia, que tem hora que é para ser manso e tem hora que é para ser usado, né? Como Jesus disse: aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração. Amém? O próprio Jesus, ele era manso. Mateus 11:29, eu sou manso. Então, o que é uma pessoa mansa? Tem hora que vem sim aquele zelo pelas coisas de Deus, e você quer se zangar, né? Porque na igreja ou na obra de Deus estão fazendo errado, estão conduzindo para a mão do diabo, estão servindo Satanás na casa de Deus, e você está vendo e não quer que seja assim. Você se zanga como Jesus se zangou, mas a pessoa em si mesmo, ele é uma pessoa mansa, ou melhor, ele não quer se irar, viver irado, para ninguém dizer: esse pregador só vive irado. Com os filhos ele todo o tempo é irado, não abraça nunca, não perdoa nunca, não ama nunca. Porque amar também é isso, irmão. A gente diz a verdade, mas abraça, beija, principalmente família, a não ser que os próprios filhos façam como é hoje no país muçulmano, que quando você se converte ao cristianismo, filho, pai, mãe te odeia, te expulsa, não quer nunca mais falar contigo, aí é outra coisa. Mas se não tem isso, você prega, fala, depois abraça, beija, mesmo que eles queiram continuar no pecado, a gente continua sendo amigo, procurando, se preocupando com eles, telefonando, ajudando com o que pode, porque somos cristãos, e assim, com esse tipo de tratamento, demonstramos amor por eles. Eles estão vendo isso, e Deus vai tocar neles, para que eles possam vir para Cristo. Então, porque eles estão em laço do diabo, de 2 Timóteo 2:26, e a gente tem que ter misericórdia deles. Por isso a gente abraça, ama, né? Volta lá várias vezes, tenta várias vezes, pregar várias vezes. Agora, quando ele diz: me largue de mão, vai-te embora, sai daqui, aí a gente faz como Jesus fez, e como
Jesus disse lá em Mateus 10, ele disse: quando você chegar em algum lugar que eles não aceitarem, mandarem vocês embora, bata até o pó da sandália e vai embora, porque no dia do juízo vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa pessoa que rejeitou, né? Está aqui, ó, Mateus 10, 15. Então, enquanto eles não querem rejeitar, estão aceitando, mas não querem abandonar o pecado, não querem ser cristão, trate bem, cuide bem deles, faça o que você puder. Se ele estiver com fome, ajude. Se ele estiver com sede, ajude. Se estiver doente, dê um remédio e ame, dê palavras de amor, porque eles estão no laço do diabo, eles estão presos, e nós queremos falar sobre isso. Agora, no próximo vídeo, no segundo vídeo, vamos falar sobre esse tema, os laços do diabo. É uma expressão muito usada na Bíblia, tá bom? E são maneiras como Satanás pega as pessoas para segurar elas invisivelmente. Está acontecendo com multidões no planeta Terra, dentro e fora da igreja, e se não tiver alguém para ensinar, para avisar, elas continuam lá cantando e orando, mas vão estar presas. Tudo que o diabo quer prender para levar para o fogo eterno quando elas morrem. Ou então, se Jesus voltar hoje, elas ficam para trás, nunca vão subir. Jesus vai dizer: eu não te conheço. E elas ficam para trás, e o sofrimento vai ser muito grande, meus irmãos. Um sofrimento gigante vai acontecer depois da volta de Jesus, milhões de vezes pior do que qualquer sofrimento que a terra já passou, do que Israel está passando hoje. Multidão de sofrimento está aguardando a humanidade para depois da volta de Jesus. Então não aceite nunca você viver uma vida sem amor, sem mansidão, ao pregar o evangelho dentro da tua casa, fora da tua casa, na igreja, na rua, em qualquer lugar, porque multidão estão na mão do diabo. É você que tem que avisar. Ore por eles, interceda por eles, mas faça a tua parte. Tenha amor por eles, ajude eles, seja quem for, principalmente da tua parentela, principalmente um cristão desviado. Faça alguma coisa por amor por eles, porque Jesus nos deu isso como tarefa. Amém? Por isso que é chamado aqui de servo do Senhor. Nós somos servo. 2 Timóteo 2, 24. Servo do Senhor para pregar para eles. Então nós temos serviço a fazer. Amém? Ganha vidas com amor, com mansidão. Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para a segunda mensagem de hoje. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.